Boa tarde, que bom estar com vocês mais uma vez, que você seja bem-vindo ao nosso culto de quarta-feira, às 15 horas. De fato, é a bênção de Deus sobre nossas vidas, ter vocês conosco nesse momento. Queridos, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no Salmo 119. Vamos começar lendo a palavra do Senhor? Salmo 119. Diz assim no versículo 1, nós vamos ler só o comecinho do Salmo 119, diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Nessa tarde que nós estamos buscando ao Senhor, há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, que nós somos bem-aventurados, bem-aventurados significa felizes, somos felizes em buscar ao Senhor. Talvez muitos não encontrem forças, ou não tenham inclusive ainda recebido a palavra da salvação, e não estejam como nós que nesse momento vamos buscar ao Senhor, e a palavra nos promete que nós somos bem-aventurados no momento que estamos fazendo isso. Amém? Você é abençoado, você é abençoada, você é homem, né? Você é mulher, estão abençoados jovens que estão acompanhando o nosso culto nesse momento. Somos abençoados porque estamos buscando a palavra de Deus, uma vida de comunhão com Deus. E eu quero que nesse momento você se coloque em posição de oração, pedir ao Senhor para que ministre a tua vida, para que a graça dele venha sobre a tua vida nesse momento. Tenho certeza que Deus vai falar com você durante essa reunião e tenho certeza que Deus vai estar operando milagres. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Pai querido e celestial, quero apresentar todos que estão conosco nesse momento, Paizinho, que teu Espírito Santo esteja nesse momento ministrando cada coração. Senhor, aqueles que estão aflitos nesse momento, Senhor, retira essa aflição, Paizinho. Torna essa pessoa nesse momento mais sensível à voz do teu Espírito Santo, Pai. Deus, derrama a tua cura, a tua libertação, meu Deus. Vá tirando toda a ansiedade, Paizinho. Vá derramando uma unção de perdão, de glória tua na vida deles, Pai. Deus, eu peço por cada um dos nossos irmãos, né, dos meus irmãos que estão nesse momento conosco, Jesus. Abençoa, liberta, cura, traz provisão, Senhor. Que enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, que o Senhor esteja acrescentando bênçãos na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você puder também, nesse momento, compartilhe esse culto, tá? Envie um compartilhar para uma pessoa que você sabe que necessita de ser animado pela palavra de Deus, que precisa receber milagres, que precisa receber orações. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus? Espírito de verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito de verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
de Deus, onde flui o amor. Vamos louvar o Senhor Jesus novamente com essa canção. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Então, queridos, esse é o momento agora de você receber a palavra do Senhor em relação a dízimos, ofertas, amém? Nós vamos ler rapidamente o livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 38, Jesus diz assim: deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. É interessante esse sacudida e transbordante, né? Porque quando a gente quer, às vezes eu digo assim até por mim, né? Quero colocar lá arroz, né? Num pote. E aí eu coloco lá e de repente eu quero que caiba mais, né? Eu quero melhorar o espaço. Então eu vou batendo assim naquele recipiente, né? Vou sacudindo até que caiba mais, né? Que ele vai se assentando ali, o produto vai se assentando. E Jesus estava falando assim, que quanto mais você der, mais transbordante você receberá, de forma mais transbordante ainda. E ele estava falando em relação a todas as coisas, inclusive no sentido de dar, né, ofertas, também contribuir. Ele vinha falando ali que nós não deveríamos julgar para não sermos julgados, né? Está falando do fazer e do receber, né? Então, ele diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados. Ele está falando do ato, da disposição de começar por nós as coisas. Ele diz assim, não condenem, que vocês não vão ser condenados. Perdoem, e vocês serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Então, ele está falando aqui conosco no sentido da gente ter uma disposição de iniciativa. Ou seja, você resolve perdoar e você é perdoado. Você resolve não julgar e você também não é julgado. No momento que você não condena, você também não é condenado. E diz assim, no momento que você dá, você vai receber. É impossível você dar sem receber. É impossível. E sempre vai receber numa medida maior do que aquilo que você deu, né? Então, eu queria te desafiar nesse momento
a contribuir com uma oferta para a casa de Deus, para que o Evangelho de Deus seja pregado cada vez mais, né? Para que o reino de Deus seja implantado cada vez mais aqui na terra, né? A gente sempre diz que a salvação dos homens começa aqui. Depois, não dá para ser salvo quando estiver lá. Não, é aqui. É aqui que a gente tem que propagar o Evangelho. É aqui que as pessoas têm que ser ganhas para Jesus. É aqui na terra que elas têm que se converter. E é aqui na terra que a gente tem que implantar o reino de Deus. Por isso, a oração do Pai Nosso, quando então Jesus deu o modelo e disse: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é feita lá nos céus. Amém? Então, a tua contribuição vai trazer um retorno de abundância para a tua vida. Amém? E quando Jesus fala isso, ele não fala, eu creio que a gente pode estender isso, né? Não seria só a condição, a questão do dar, né? Do semear financeiro, mas também de semear amor, semear frutos positivos, né? Semear alegria, semear a paz, enfim, amém, queridos? E esse é o momento, então, de você também fazer a tua semente financeira. Glória a Deus, devolver aquilo, o dízimo, inclusive. Tem ali o QR Code, tem o número das contas, amém? E nós vamos orar agora para que Deus esteja recebendo essa oferta e esse dízimo, em nome de Jesus. Pai Santo e Misericordioso, nós queremos nesse momento consagrar os dízimos, as ofertas, os parceiros de Deus, Paizinho, para teu louvor e para a tua glória, Paizinho, que essa semente, aquilo que o teu povo, meu Pai, tem semeado, Senhor, seja recebido por ti, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor consagre nesses momentos, passe cada oferta, cada dízimo pelo altar do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e que haja prosperidade, suprimento, Jesus, que meu irmão, minha irmã possam estar vivendo as bênçãos do teu reino, Paizinho, que o Senhor abra portas de trabalho, Pai, para teu louvor e para a tua glória, Paizinho. Que todas as sementes, Senhor, que forem lançadas, Paizinho, sejam abençoadas por Ti e cada um possa colher muito mais, Senhor, dentro daquilo que o Senhor quer entregar para as mãos de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos? Dando continuidade, então, ao nosso culto, nós vamos meditar na palavra. Que Deus esteja falando conosco através da sua palavra, amém? Coloca a mão no teu coração, Pai Santo e Misericordioso. Queremos ter entendimento, sabedoria, Pai, que vem do Senhor, Paizinho. Que a tua graça renove as nossas forças, Pai. Que a tua graça, Senhor, nos dê entendimento da tua palavra, Pai. Ministra os nossos corações. Que essa semente caia como semente genuína em cada um de nós, Paizinho, e produza o fruto que o Senhor deseja, Pai, para teu louvor e para a tua glória. Amém? Então eu quero que você abra comigo a palavra no livro de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 35 ao 43, amém? Então diz assim: um mendigo cego recupera a visão. Esse mendigo aqui, né, ele também é relatado, o nome dele é Bartimeu, vai ser relatado lá no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos. Diz assim, no 35, então: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então, ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Aí o cego disse, né? Senhor, eu quero ver.
respondeu ele. E Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Queridos, a situação desse homem é uma situação, esse mendigo, né, uma pessoa que possivelmente estava ali mendigando pela falta da visão. Porque é um homem que ali, na hora que Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Quando ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Por que será que Jesus perguntou? Eu creio que uma das coisas pelas quais Jesus tenha feito essa pergunta, seja porque ele era um mendigo que faz o quê? Pede esmolas. Então, a pessoa está continuamente, se ela está num estado de mendicância, ela está continuamente pedindo dinheiro, pedindo uma ajuda financeira, né? Mas, e daí Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Né? Eu creio que, através dessa pergunta, Jesus pôde conhecer o coração desse homem, desse cego. E aí, então, ele diz, né, eu quero ver. E eu creio que foi por isso, por ele ser um mendigo, não só por ele ser cego, mas por ser um mendigo que estava ali no ato de mendigar, é que Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Né? Existe uma passagem, né, que os apóstolos lá em Atos estão passando por um mendigo e aí o apóstolo diz assim para aquela pessoa, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Né? E ali acontece uma cura maravilhosa através de um dos apóstolos ali descritos, ali essa passagem está descrita no livro de Atos. E nesse caso aqui, Jesus fez diferente. Jesus disse assim, o que você quer que eu faça? E esperou ouvir do cego. A primeira coisa que eu queria falar a respeito desse cego aqui, que recebeu esse milagre, é a questão dele chamar a Jesus filho de Davi. Por que ele chamou Jesus filho de Davi? Porque havia em todo o Velho Testamento, nos livros anteriores, nos relatos, né, do povo ali de Israel, que o Messias, o Salvador, viria através da linhagem de Davi. Eu até tenho algumas depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha maior lá na Bíblia, né? Diz assim que, lá no livro de Samuel 7, no capítulo 7, versículo 12 e 13, no Salmo 78 tem uma referência, no livro de Isaías. Então, tem várias referências a respeito de que o Messias esperado viria da descendência de Davi, da tribo de Judá. Amém? Então, o que acontece? Esse cego era uma pessoa que esperava o Salvador. Ele estava atento ali esperando o Messias. E o que acontece? Ele identifica, quando ele fala de Jesus, com Jesus, vejam ali, vamos ler novamente, ele diz assim, quando ouviu ali no 36, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Aí, o que faz? Um cego, uma pessoa cega, ali um mendigo, aí pergunta, o que está acontecendo? Porque ele não conseguia ver. Aí, disseram-lhe, olha só, disseram para esse cego, Jesus de Nazaré está passando. E como é que ele identificou Jesus? Ele viu que Jesus era o Messias. Enxergou por fé, ele não enxergava naturalmente, mas por fé ele sabia. Ele diz assim, então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu que Jesus poderia salvá-lo. Uma coisa assim que toca o meu coração nesse sentido, né? É no sentido de nós identificarmos Jesus nas nossas vidas, né?
identificarmos o milagre, todos os milagres que Deus já fez, eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo agora, participando aqui desse culto, já tem, se dissesse assim, você tem um testemunho de um livramento que Deus te deu, um testemunho de um milagre que você recebeu, uma provisão que Deus te deu. Todo mundo tem alguma coisa, porque Deus sempre responde à oração daqueles que o buscam. E aí, vejam lá que eu quero que vocês reconheçam essa identificação que esse cego fez. Se a gente for lá, vamos lá ler no livro de Mateus, abre lá comigo no capítulo 12 de Mateus. Vamos lá para Mateus 12. Pega lá no versículo junto comigo, versículo 22 a 24. 12, vamos lá no 22. Olha só o que diz ali. Diz assim, a acusação contra Jesus. Então diz assim no 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. Aqui era um homem cego e mudo que estava possuído por uma doença espiritual. E diz assim, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Quando Jesus cura aquele homem cego e mudo, o que as pessoas dizem? Não é ele então o Messias? Não é ele o filho de Davi? Aí diz no 24, mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Os fariseus, que eram os doutores da lei, que entendiam, que conheciam as sagradas escrituras, não reconheceram Jesus como ungido de Deus. Não reconheceram que Jesus era o Messias. E ainda fizeram pior. Alegaram, né, que Jesus servia o príncipe dos demônios. Olha que coisa, né? Olha que terrível isso. E, entretanto, aquele cego ali, aquele mendigo, reconhecia Jesus. E ele diz, né? Então, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nossa, eu creio, sabe, amados, que quando Jesus encontra um coração assim, reconhecendo quem ele é, reconhecendo o poder que ele tem, né? Eu acho que é impossível Deus não ouvir a nossa oração, amados. E vocês vão ver também, depois a gente pode ver uma outra passagem, está lá em Mateus 21, nos versículos 15 e 16, quando também existe uma fúria das pessoas, né? E quando Jesus é chamado e reconhecido de filho de Davi. Por que esse cego pediu um milagre para Deus? Por quê? Porque ele sabia que o Messias, que Deus poderia salvá-lo. E ele podia sair daquele estado lá, deplorável, de estar mendigando ali, diante de todos. A verdade é, amados, que quando a gente lê essa passagem, a gente vê que a forma que esse cego chamou por Jesus ali, fez Jesus parar para atender. O clamor desse cego, nós lemos ali, quando disseram assim para ele, né? Fica quieto, ele era repreendido, ele era um cego ali, mendigo, devia estar se sentindo assim, imagine como que ele estava se sentindo, não enxergava e ainda por cima, né, tinha que viver de esmolas. E de repente ainda as pessoas ali repreendendo ele, porque ele queria receber, estava reconhecendo ali quem estava passando, né? Só de ouvir falar de Jesus. E aí ele diz assim, né? E dizem assim, os que iam adiante, repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quero te desafiar nessa tarde, te dizer assim, o teu clamor
para o teu milagre tem feito Deus parar para te ouvir? Porque Jesus aqui, quando ele viu a fé, aquele clamor, e viu que aquele cego reconhecia, identificava quem ele era, que poder que ele tinha poder para curar, que ele tinha poder para transformar a vida dele, Jesus parou e fez o milagre. O nosso clamor tem que chamar a atenção de Deus. O nosso clamor tem que chamar a atenção de Deus para o nosso milagre. E esse clamor tem que ser reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo o que Ele pode fazer, a soberania, o poder, o Deus do impossível. Né? Às vezes não adianta você clamar a Deus sem entender que Ele é Deus. Deus é o Todo-Poderoso, né? Você não pode clamar a Deus como se estivesse clamando a uma pessoa normal, comum, natural. Não, esse clamor tem que sair cheio de fé e reconhecendo quem Ele é. Quem é o nosso Deus. Amém? Outra coisa que eu queria falar aqui, quando Jesus então pergunta para ele, né, que queres que eu te faça? Jesus então estava fazendo o quê? Estava alinhando a vontade daquele cego com a vontade do reino de Deus, com a vontade de Deus. Imediatamente, quando aquele cego pediu para ver, imediatamente Deus curou, Jesus curou, porque era da vontade de Deus curar. Né? A Bíblia diz, né, que Ele veio, né, para libertar os cativos, Ele veio para dar vista aos cegos, para que coxos e paralíticos andassem. Já estava previsto lá no Velho Testamento. Não é assim? Depois, eu acho maravilhoso também, quando Jesus chega, Jesus não diz assim, eu te curei. Ele não fala isso para o cego. Ele podia dizer assim, olha, você creu em mim e eu te curei. Não, Jesus diz assim, a tua fé te curou. Ou seja, você reconheceu quem eu era e você colocou a tua fé na pessoa certa. Então, além de nós conhecermos a Jesus, reconhecermos quem Ele é, que Ele é Deus nas nossas vidas, nós também temos que reconhecer, né? Temos que saber que nós temos que desenvolver a nossa fé única e exclusivamente nele. Amém? Porque o que acontece? Por exemplo, Jesus disse assim, a tua fé te curou. Significa o quê? Você creu e você creu da maneira certa. Você creu e você colocou a tua expectativa, a tua fé na pessoa certa. Amém? Então, quando nós caminhamos por fé, por mais que às vezes, por vista, a gente olhe e veja situações assim bem ruins, né? E às vezes a gente se desanime, por isso que nós não podemos andar por vista natural. Amém? Porque quando nós andamos por vista natural, nós tropeçamos na fé. Nós vacilamos. Agora, quando nós andamos por fé, quando nossos olhos são colocados em Jesus, a Bíblia diz que Ele é autor e consumador da nossa fé. Então, além de ter colocado a fé no nosso coração, além de ser Ele o autor dessa fé que está no nosso coração, Ele é o consumador da fé. Ele faz o milagre. Olha aqui, veja aqui esse cego, esse Bartimeu. Ele tinha fé, olhou sem enxergar naturalmente, né? Olhou para o Senhor espiritualmente, né? Viu que Jesus era o Messias, né? E Deus então fez o milagre. Amém? Amém? Outra coisa, eu queria falar aqui mais um pouquinho ainda, sobre como que Jesus cura esse homem. Jesus, ele apenas libera uma palavra. Houve outros relatos na Bíblia de curas que Jesus deu, às vezes,
lembram daquele milagre lá que ele fez, misturou saliva com o barro, né, com terra. Mas nesse caso aqui, Jesus só deu uma ordem. Ele disse: recupere a visão. Como assim? Faça-se de acordo com aquilo que ele está crendo. Percebem isso? Faça-se de acordo com aquilo que ele está crendo. Ele quer ver. E ele está crendo que eu posso devolver essa visão. Então, cumpra-se de acordo com aquilo que ele está crendo. E diz assim que imediatamente esse homem recuperou a visão. E o que aconteceu? Depois ele passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quer dizer, quem foi glorificado em todo esse milagre? O próprio Deus. Houve glória, a glória de Deus resplandeceu nessa situação. E daí, vejam só, diz assim, quando todo o povo viu isso, veja que o povo se alegrou, que o povo deu louvores a Deus. Quer dizer, muita gente louvou a Deus por ver que Jesus tinha tirado esse homem daquele estado ali. Certamente, eu fico pensando, imaginando, né, que certamente depois disso, né, esse homem nunca mais foi a mesma pessoa, porque imagine, certamente agora, enxergando, né, poderia agora trabalhar, tudo mudou na vida dele, né? Tudo mudou. E eu creio, amados, que essa mudança de vida Deus tem para você, tem para mim, que se nós crermos, se nós colocarmos os nossos olhos em Jesus como autor e consumador da nossa fé, eu creio que nós podemos receber grandes milagres. E eu queria que você que está me ouvindo hoje, que aí está dizendo, mas eu não vejo saída, né? Nem fale essa expressão, eu não vejo saída. Diga, eu vejo saída. Porque a minha saída, a minha solução está em Jesus Cristo. Amém? Todas as vezes que você fala assim, eu não vejo saída, eu não vejo como sair dessa situação triste que eu estou, eu não vejo como resolver esse problema financeiro, eu não vejo, sabe aquelas coisas que dizem assim, eu não vejo uma luz no fim do túnel, eu não estou vendo algo. Querido, olhe para Jesus. Olhe para o autor, que é o autor da fé, que faz você estar nos acompanhando nessa tarde e que vai consumar através do milagre. Deus tem um milagre para a tua vida. A palavra do Senhor, Jesus mesmo disse isso, num dos relatos do Evangelho, diz que Jesus disse, aos homens isto não é possível, mas a Deus tudo é possível. Não existem impossíveis para Deus. Não existem limites para Deus. E a minha pergunta que fica nessa tarde, o teu clamor tem feito Deus parar para fazer um milagre. Deus dá uma atenção muito grande. É impossível, amados. Se a gente ora, a gente busca, se você às vezes, se Deus estiver te dando uma estratégia de oração, por exemplo, às vezes você acorda de madrugada e diz, não sei por que estou acordando de madrugada. Talvez seja Deus falando para você, ei, levanta aí, levanta e me busca, porque eu quero alinhar a tua vontade com a minha vontade. Sabe o que é isso? Como Jesus fez com esse cego. Que queres que eu te faça? Tem coisa que é da minha vontade e que você está passando dificuldade e que a minha vontade é te tirar dessa dificuldade, talvez Deus esteja dizendo para você. Mas ele precisa ser buscado. Há necessidade de se clamar a Ele por esse milagre. Você entende isso, amado? Amados, né? Vocês entendem isso? Há necessidade. Deus, Ele se move por fé. Por fé, por oração. Há poder, há muito poder na oração. Há um mover de Deus muito forte como resposta de oração. Então, às vezes, Deus está dizendo assim, me busca, clama a mim sobre isso,
clama, porque eu quero essa vontade que você tem, eu também tenho, e eu quero alinhar essa vontade tua com a minha vontade, porque foi para isso que eu me revelei para a tua vida, para a tua casa. Mas você precisa buscar, amém? Chamar a atenção de Deus nessa busca. Não desistir. Talvez você esteja dizendo assim, mas eu já tenho buscado tanto. Eu não tenho resposta. Eu já busquei tanto. Não desista. Não desista. Aqui, esse cego, tentavam repreender esse homem, dizendo, não incomode, chega, para de gritar. E ele, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque havia uma convicção dentro dele de quem era Jesus. E eu creio que se nós estamos aqui, participando desse culto, ouvindo a palavra de Deus, ministrando as nossas vidas através dessa palavra, certamente nós temos reconhecido que Deus é Deus. E a nossa esperança está nele. Amém, queridos? Queria terminar agora, essa palavra, dizendo para você que, especialmente, que você que tem convicção no teu coração, que Deus tem uma resposta para você, que você sabe que há uma solução para o teu problema, para a tua causa, que você já tem, inclusive, experiências e sabe quem Ele é. Eu quero que você, nessa tarde, quero te desafiar a você mais uma vez orar junto comigo. Vamos orar, vamos colocar as tuas necessidades diante do Senhor, amém? Vamos pedir para que Ele opere milagres nas nossas vidas. E eu creio que nós vamos ter testemunho para contar. Glória a Deus. O que diz nessa passagem aqui? Que muitos depois deram louvores a Deus, porque esse cego tinha começado a enxergar. Veja que tremendo. Tem coisas, às vezes, que você pode estar passando uma dificuldade, porque essa tua dificuldade vai trazer o milagre de Deus. E neste milagre, que vai se tornar visível a mais pessoas, Deus será glorificado. Através da tua vida, através do milagre na tua história, na tua vida, Deus vai ser glorificado. Vai ser conhecido na sua glória, fazendo milagre na tua vida. E aí o que acontece? Muitos louvarão a Deus pelo milagre feito na tua vida. Então, às vezes, existem certas situações que se passa exatamente porque a glória de Deus virá e será esse milagre na tua vida, e esse milagre será conhecido por outros também. E o nome do Senhor vai continuar sendo divulgado, amém? E muitos mais louvarão a Deus, porque também você é um instrumento na mão do Senhor. Amém? Queridos, não podemos duvidar. Deus nos ama, Deus quer o melhor para nossas vidas. Amém? E a qualquer situação que você esteja nesse momento, Deus é Deus para fazer infinitamente mais do que você possa pedir ou mesmo imaginar. Quero encerrar dizendo aquele versículo que está escrito lá no Velho Testamento, quando diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Coloca o teu coração de fé na presença de Deus, e eu creio que milagres vão acontecer. Glória a Deus. Vamos orar? Então vamos orar. Pai Santo e misericordioso, quero colocar cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nesse momento participando desse culto. Coloco também aqueles que ainda irão participar, meu Pai. Que o Senhor esteja ministrando os corações, Pai. E eu quero pedir milagres, Pai. Eu não sei, meu Deus, como está a saúde dessas pessoas, os problemas familiares, os problemas financeiros, Pai. Como estão os relacionamentos, Senhor, mas eu sei que o Senhor conhece todas as coisas. Tua palavra diz que tudo é patente e visível aos teus olhos, Pai. E eu quero te pedir, meu Deus, entra com o teu socorro, entra com a tua misericórdia, Jesus. Assim como o Senhor teve misericórdia desse cego, Pai. Entra com a tua misericórdia agora sobre as nossas vidas, Pai. Entra agora na casa dessa irmã, desse irmão, Paizinho. Visita toda a família, Paizinho.
Visita, meu Deus, o trabalho deles, Paizinho. Visita os relacionamentos, Pai. Se há alguma pessoa enferma, Pai, que nesse momento, Jesus, ela receba a cura, Pai. Se tem algum membro da família enfermo, Senhor, que nesse momento, Senhor, haja cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor dê saúde, Pai, para essas pessoas agora, Pai. Paizinho, nós já te agradecemos, porque sabemos em quem temos crido, Pai. Sabemos que o Senhor é o único e suficiente Salvador, Paizinho, que não há Deus fora de Ti, Paizinho querido, e nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo hoje, Pai, e pelo que o Senhor ainda fará. Pai, receba a gratidão do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, agora, quero falar também com você que diz assim: eu queria conhecer mais do Evangelho, eu queria ficar mais próximo do Senhor. Ali tem um linkzinho, entre ali, coloque teu nome, amém? Ou então telefone para a igreja, sabe? Você pode colocar ali onde tem o chatzinho também, né? Escreve ali que você quer oração, que você quer ser instruído na palavra de Deus, conhecer melhor a Bíblia, amém? Preencha ali, peça, se você quiser, peça oração, e se você quiser também, alguém vai estar telefonando para você, se você passar teu número, para falar mais do Senhor para você, amém? E orar com você dentro das tuas necessidades. E sobretudo, te ensinar cada dia mais a conhecer a palavra de Deus. Amém? Queridos, eu agradeço todos que estiveram conosco nessa reunião. Lembrando que quarta-feira que vem, às 15 horas, tem mais. Que Deus abençoe o teu final de dia, te abençoe a quinta, sexta, final de semana. Amém? Deus esteja com você, que você permaneça e fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.